Olá, terceira série, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira videoaula e nessa primeira videoaula a gente vai fazer a correção da atividade de revisão 1, ok? Nessa atividade, vocês teriam que fazer a leitura de dois fragmentos de texto, né? Relativo à regionalização do espaço geográfico mundial. E na primeira pergunta sobre esses dois fragmentos de texto, vocês teriam que, na letra A, discorrer sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um dos primeiros conteúdos que a gente viu no primeiro bimestre e trata-se de um período que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial e se deu até o final da década de 80, iniciozinho da década de 90. Nesse período, o mundo ficou dividido entre duas grandes potências que saíram fortes da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos e a União Soviética. Enquanto os Estados Unidos tentavam influenciar, o mundo com suas questões políticas do capitalismo, a União Soviética tentava a implantação do socialismo. Esse período também foi conhecido como mundo bipolar. Nesse período, a gente tem como símbolo o Muro de Berlim, que divide as duas Alemanhas, dividindo os dois mundos, o lado leste, o lado socialista, e o lado oeste, o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Nesse período da Guerra Fria, a gente entende que é um período onde não houve um conflito maior entre essas duas grandes potências, As duas potências tentavam a hegemonia mundial e por isso ficou conhecida como Guerra Fria. Nós sabemos que nesse período aconteceram vários conflitos em outros lugares, até influenciados pelas duas grandes potências, Mas um confronto direto entre essas duas grandes potências não aconteceu. Nesse período a gente tem a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, e a gente sabe que a União Soviética ela se propôs muito mais a essa corrida armamentista e bélica, ela se dedicou tanto, esse período à indústria de armamentos, que ela ficou defasada em outros setores. Nesse momento, os Estados Unidos, ele desenvolve em todos os setores, tanto no bélico, como nas outras indústrias também. E a gente tem, então, nesse período, esse cenário na configuração do espaço geográfico mundial, certo? Na letra B, seria para vocês, através da leitura desse texto, que vocês analisassem as relações entre o desenvolvimento científico e o poder no mundo contemporâneo. A gente sabe, gente, que esse desenvolvimento científico ele vai se dar a partir da Revolução Industrial e com esse desenvolvimento na ciência, a ciência vai criar artefatos de tecnologia e isso vai gerar mais poder a quem tem essa tecnologia mais avançada. A gente percebe que durante essa corrida armamentista, durante todo esse período, foi muito importante para demonstrar o poderio das grandes nações. E dentro desse poderio a gente percebe que quem detém essas armas tecnológicas, essas armas nucleares, elas detêm o maior poder no mundo. A gente sabe que a gente vive sob ameaças constantes de algumas nações, E a gente sabe também que se acontecer, um conflito maior e que se a gente perceber que essa nação está impondo esse poderio sobre nós, sobre a gente, eles vão impor desta forma, com a tecnologia, com o seu conhecimento, e com essas armas superpoderosas. Na questão número 2, eu pedi para vocês que vocês relatassem, como que foi as medidas, quais as medidas adotadas em 1986, que Mikhail Gorbachev, ele colocou essas medidas na antiga União Soviética quando ele assume o poder. Ele vai adotar duas medidas muito importantes, que é a glasnost, que é a abertura política, e a perestroika, que é uma reestruturação da economia,
socialista que estava se desfazendo no momento, né? Então, foi muito importante esse período no cenário da antiga União Soviética, essas mudanças, principalmente essas mudanças, elas aconteceram porque a União Soviética já não estava uma grande potência no momento, ela não conseguiu, né, grandes adeptos ao socialismo, e eles também, como eu falei lá atrás na primeira questão, eles dedicaram tanto à indústria bélica, né, à indústria de armamentos, que eles deixaram um pouco de lado as outras indústrias. E começa a faltar tudo, né, nos supermercados, nas lojas, nos abastecimentos, e as pessoas vão ficando insatisfeitas. Foi necessária essa mudança e ela aconteceu dessa forma, então, através da perestroika e da glasnost. Bom, gente, por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente vai fazer a correção das outras atividades e a gente depois também já vai dar início ao conteúdo do nosso segundo bimestre. Fiquem com Deus, em casa, e um grande abraço para vocês, tá bom?